Seria essa a ação mais esquecida da bolsa, mas com potencial para ser a nova VEG? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento e hoje vamos falar do quarto TRI de 2024 da Schultz. Peço para curtir e comentar o vídeo desde lá, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco das unidades de negócio, os dois principais braços da Schultz é a Schultz Compressores e a Schultz Automotivas. A Schultz Compressores é a maior fabricante de compressores de ar da América Latina e possui uma das mais completas fábricas de compressores do mundo. Ela está presente em mais de 70 países em todos os continentes e é a empresa que mais investe em tecnologia e inovação em toda a América Latina. E falando um pouco da Schultz Automotiva, a Schultz atua desde 79 no segmento automotivo pesado global, sendo referência em fundição de ferro nodular cinzento, usinagem, pintura e montagem de peças. A abertura de capital na Bovespa foi em 94, já faz um bom tempo que ela encontra-se na bolsa, e ela tem mais de 170 mil metros quadrados de área construída. Perceba que a Schultz tem presença em vários pontos do globo: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Suíça, França, China. Então realmente está bem. A Schultz é uma empresa gigante. Falando um pouco do quarto TRI de 2024, receita operacional bruta de 550 milhões, um aumento de 1,1% em relação a 2023. Receita operacional líquida 455 milhões, um lucro líquido de 46,5 milhões, um aumento de 26% na ótica trimestral, e um EBITDA de 76 milhões, uma margem EBITDA de 16,8%. Porém, como já são os resultados consolidados de 2024, eu gosto de olhar para a ótica anualizada. Então, 2024 para 2023, uma receita operacional bruta de 2 bilhões 359 mil, um lucro bruto de 502 milhões, um lucro líquido de 255 milhões, 8% a menos do que 2023. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente dos motivos. Uma ótima margem líquida de 13,1%, ou seja, a cada R$100 que a empresa fatura, R$13 entram no bolso, e uma margem EBITDA de 18,5%. Falando um pouco dos destaques de 2024, a Schultz diz que o planejamento foi assertivo, falando que um destaque de importante é mensurado pela geração de caixa líquido, que atingiu 59,2 milhões, ante a 152,6 milhões ao final de 2023. Ou seja, o caixa da Schultz diminuiu. Porém, pessoal, reflete os diversos investimentos que a Schultz tem feito, nós vamos ver nos slides a seguir, e aparentemente têm sido acertados. Investimento de 229 milhões em 2024, com um aumento de 155%, direcionado para a aquisição de novos negócios, ampliação orgânica, inovação e ampliação de negócios, agregação de valor com crescimento sustentado, principalmente no mercado automotivo e compressores, que são os dois maiores braços da Schultz. Remuneração aos acionistas dobrou, totalizando 163 milhões no exercício 24, antes 79,2 milhões em 2023. Quero um slide só para falar de dividendos. Equilíbrio financeiros, a relação caixa líquida de EBITDA de 0,2 positivo, ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívidas. E o ROI foi de 19,7% nos últimos 12 meses. Realmente um ROI muito interessante, a empresa tem feito um bom trabalho. Ainda falando sobre os destaques, em linha com seu planejamento estratégico de investimento, expansão e desenvolvimento de longo prazo, a companhia realizou importantes aquisições ao longo de 2024, destacando-se a aquisição da UPI, fundição de ferro da Wetzel SA, a incorporação da Janus Perger Limitada e a compra de parte do complexo solar Janaúba. Essa compra da UPI Fundição Ferro da Wetzel foi de 115,2 milhões, ampliando a capacidade produtiva da Schultz. Mostrando um pouco do desempenho da operação consolidado, a receita bruta atingiu 2,4 bi, um aumento de 1,5%, principalmente beneficiado pelo mercado interno, que obteve crescimento de 7,1% e representou 80,3%. Mas é interessante mostrar, pessoal, que a Schultz não vende apenas no mercado doméstico. Eles também vendem para o mercado externo. E é importante ter essa diversificação, porque no momento que tiver um baque no mercado interno, o mercado externo sustenta o lucro, a receita. E vice-versa, quando a gente tiver um impacto global, pode ser que o mercado interno sustente. Um detalhe que chamou atenção na divisão automotiva, o mercado agronegócio brasileiro aliado ao mercado internacional consolidou uma queda em torno de 26,4% em 2024, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Porém, houve a recuperação do mercado doméstico de caminhões em 40,5%, que equilibrou o faturamento após um ano de 2023 bastante impactado pela Euro 6, somada à retomada modesta ainda no mercado de construção e ótima performance do aftermarket. Falando de investimentos, em 2024 foram investidos 229,6 milhões,
representou um aumento de 155% em relação a 2023. E aqui tem um gráfico que eles mostram o que foi investimento e o que foi aquisição. Em azul escuro, 55% dos investimentos foram de aquisição, que é da Janus e Perger, 10 milhões, e da UPI Fundição, 115 milhões que eu já havia mencionado. O resto foi para corporativo, automotiva e compressores. Então, pessoal, esse é o motivo do caixa da empresa ter diminuído. Eles têm investido pesado, investido alto para aumentar a capacidade produtiva. Perceba nesse gráfico que a Schulz, de 2010 até 2020, houve um aumento de 15% na capacidade produtiva, de 2020 para 2025 mais 10%, e eles pretendem crescer ainda mais contando com essas aquisições, contando que foram boas aquisições. Falando um pouco da alavancagem, essa é a típica tabela que dá até gosto de ver. O endividamento bruto é de 750 milhões, porém a empresa tem em caixa e equivalentes de caixa 808 milhões. Ou seja, se a empresa quisesse quitar toda a dívida hoje, ela conseguiria apenas com o seu caixa. Quando a gente olha a relação caixa líquido sobre EBITDA, fica em 0,16. É uma empresa que a gente chama de caixa líquido. E aqui a empresa quis mostrar de forma gráfica como que o trabalho vem sendo feito. A dívida bruta de 2021 até 2024 diminuiu em 19,5%. O caixa aumentou 80%. Houve a reversão da dívida de 482 milhões em 2021 para a caixa líquida de 59 milhões. Realmente um trabalho fenomenal que a Schulz tem feito. Falando um pouco de dividendos, a Schulz paga a maioria em JCP, paga 4 vezes ao ano, cada uma referente a um trimestre de resultados. E esse dividendo menor que a Schulz havia pago não era por falta de lucro, pessoal, e sim pelo payout. A Schulz estava tendo um payout bem baixo, de 20% a 30%, e dessa vez o payout ficou maior que 60%. Então, por isso que o dividend yield atual encontra-se em 8,1%. No período de 2021, como a gente viu, a empresa estava com dívida, estava alavancada, e agora a empresa tem caixa, está tendo investimentos, mas a empresa continua caixa líquido, então ela tem poder para continuar pagando bons dividendos. Essa aqui é a minha planilha pessoal. Preço sobre valor patrimonial de 1,48, lucro líquido 2024 de 255 milhões, com um PL de 8,14, e eu coloquei um aumento de 9% para 2025. O PL projetado ficaria em 7,47, uma margem do desvio dos últimos 10 anos de 10%, realmente não é uma margem muito acelerada, com um payout de 68%, a gente pode receber um dividendo em torno de 9%. E aqui olha que interessante, a rentabilidade da Schulz nos últimos 10 anos foi de 1.136%. E contando a rentabilidade real, já descontando a inflação, foi de 623%. Realmente impressionante o que a Schulz entregou nesse período. E agora fazendo um comparativo, que vocês estavam esperando, que é o comparativo com a WEG, perceba que no preço sobre lucro a Schulz é menor, o preço sobre valor patrimonial também a Schulz vence, o EV sobre EBITDA, valor de firma, 14,17. Esse indicador, quanto menor, melhor. Dividend yield, a Schulz também tem entregue melhores dividendos. A margem líquida da WEG é maior, mas praticamente em linha, 15,9% contra 14%. As duas empresas são caixa líquida, tem mais caixa do que dívida. O ROI da WEG é maior, de 27%, enquanto da Schulz gira em torno de 19%. E o CAGR da WEG também foi maior, 21% nos últimos 5 anos versus 13,9% da Schulz. E aqui eu queria citar, no final, o problema da Schulz. O volume médio de transação é muito baixo. Nos últimos 2 meses, apenas 1,6 milhões em transação, principalmente porque a Schulz não tem tag along nas suas ações preferenciais. Ou seja, pessoal, se o controlador quiser vender a parte dele da Schulz, ele pode vender por qualquer preço. Ele não precisa de pagar um valor justo para os acionistas minoritários, que seríamos nós, que temos essas ações na bolsa. Então, pegando um exemplo, a cotação da Schulz hoje está de 5,8. Suponhamos que o acionista majoritário queira vender, tem uma proposta para vender a parte dele por 7. Pela lei, se a empresa tivesse tag along, ele teria que fazer uma proposta aos acionistas minoritários para vender pelo menos por 80% da proposta dele. Porém, como a empresa não tem tag along, se o majoritário vender por 7, o minoritário acabaria se ferrando nesse processo, porque ele não receberia essa proposta de preço justo. Mas e você? O que você acha dessa empresa? Será que esse desconto realmente precisa de ser tão grande assim? Ou é uma empresa que pode crescer no longo prazo? Peço para curtir e comentar o vídeo novamente. Comente aqui embaixo o que você achou dessa empresa que não fica muito no radar dos analistas e deem sugestões para os próximos vídeos. Um abraço.